Nós estamos diante de um capítulo muito importante, capítulo 25 do Tânia. Então, antes de entrar no capítulo, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu até agora, porque na realidade esse capítulo é uma espécie de fechamento do que a gente viu desde o começo do Tânia. O começo do Tânia, até o capítulo 17, nós vimos o que é a alma, quais são as forças da alma, as roupagens da alma, os dois tipos de alma que nós temos. Lembrando, tudo isso é para explicar como o serviço divino é próximo à pessoa. Que é próximo a você, da tua boca, do teu coração para fazer. Então, primeiro, eu tenho que entender como funciona a alma. Depois, no capítulo 18, nós vimos a explicação do que quer dizer muito próximo, que na verdade esse amor a Deus necessário para servi-lo, já temos todos dentro de cada um. E lá também, ele explica que você pode despertar esse amor através, isso no capítulo 17, ele explica que você pode despertar esse amor a Deus através de meditação, mas a meditação não é próxima a todo mundo. Quem conhece muito a Torá e tudo mais, ele medita um pouquinho e já desperta o amor. Agora, quem não, então a partir do capítulo 18 ele explicou que temos também, além de uma conexão através da meditação, temos uma conexão através da herança, uma herança que recebemos dos patriarcas, um amor intrínseco, que isso se desperta através de testes, por exemplo. Mas isso todos nós temos como uma herança. No capítulo 19, ele diz que realmente isso não é revelado para todo mundo constantemente. Os grandes tzadikim, sim, eles percebem isso, mas nós somente através de um desafio. E aí do capítulo 20 ao capítulo 24, nós vimos basicamente como nossa alma ela pode brilhar ou não, e que cada pecado, às vezes pensamos que o verdadeiro desafio para despertar esse amor é através de um desafio de idolatria, e vimos que não, que na verdade Deus é tudo. Então a vontade dele também é tudo. Então qualquer coisa que quebre a vontade de Deus já é considerado idolatria, como nós explicamos também qual é o conceito da idolatria, o que quer dizer a idolatria. Vimos também no capítulo 23, duas formas da pessoa se conectar com Deus, através das mitzvot, que ela se torna um órgão de Deus, através da Torá, que ela se torna uma coisa só com Hashem. E vimos também que nos pecados isso faz exatamente o efeito contrário. E vimos, por fim, como uma pessoa pode pecar, se isso separa ele de Deus, isso através do Ruach Shtut, o espírito de tolice, que faz ele esquecer do que ele tem dentro, faz ele pensar que ele fazendo um pecadinho não separa ele de Deus, mas na prática tudo isso separa. Agora, chegamos ao capítulo 25. Por que eu falei que ele é muito especial? Então, lemos que o pai do Rebbe, do nosso Rebbe, o Rebbe Levi Yitzhak, ele mandou uma carta para o filho, preparando para o casamento. Ele falou que no dia do casamento o Rebbe deveria estudar com muita kavaná, com muita intenção, o capítulo 25 do Tânia. Porque ele pega e resume, mostra de forma prática tudo que a gente vê até agora. Eu posso falar que é um dos capítulos principais do Tânia. É verdade que a gente vai tocar em pontos que já falamos, como a gente sempre mostra. O Tânia volta e volta para ir construindo algo. Mas é importante a gente saber que a gente chegou num capítulo prêmio. Um capítulo que a gente deve incorporar. Capítulo 25, diz o Tânia, isso que está escrito e que ele traz na folha portal do Tânia, que Karov Elecha Davar Meod, que é muito próximo de você amar a Deus, tanto no sentimento como na ação, um amor que influencia a ação da pessoa. Por que isso? Porque em todo momento o coração da pessoa está nas suas mãos. A pessoa tem que ter o controle do próprio coração. Então, se ele tem esse controle do que ele
vai pensar e sentir, etc. Já falamos que é muito difícil ter esse controle, mas também afirmamos que o coração está baixo mando do intelecto. Isso é algo natural das pessoas. Nós vamos perdendo isso. Então, uma vez que a pessoa tem essa força, então ela pode tirar esse espírito de tolice que faz ele pensar que ele pode pecar. E aqui ele traz, tirar o espírito de tolice e o esquecimento. A pessoa esquece o quão especial ela é. A verdade é que muitas coisas que nós fazemos errado, fazemos porque por um breve momento esquecemos quem somos. A gente já falou uma vez, qual é o jeito certo de dar bronca no filho? Jeito judaico. Não é, você é ruim, você fez algo ruim. Você passa nisto. Não combina com você. Você é muito melhor do que isso. Então a pessoa, ela esquece quem é ela. Ela esquece a conexão espiritual e especial que ele tem com Hashem. Então aí sim ele tem a permissão, por assim dizer, ele se dá a permissão de pecar. Mas ele tem a força nas suas mãos de lembrar e se despertar novamente esse amor por Hashem, pelo Hashem único. Porque esse amor já está lá, oculto, sem dúvida alguma. Como a Mishnah diz, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba, todo povo judeu tem parte no mundo vindouro, shenemar ve'amecha kulam tzadikim. Teu povo, ve'amech kulam tzadikim, teu povo, todos são tzadikim, todos são justos. Todo mundo tem isso dentro. Não tem um mais, outro menos. Uns revelam mais, outros menos. Uns têm uma ciência maior do que eles têm, mas todo mundo tem. E é por isso que está escrito o bilvavecha no teu coração. O fato de isso estar no teu coração é algo natural. Não é algo que você vai criar. Não é algo que você vai pensar numa nova fórmula matemática. Isso já está lá dentro de você. E junto com esse amor tem também o dechilo. O que é dechilo? Dechilo, rechimo. Rechimo é amor, dechilo é temor. Junto com esse amor, uma vez perguntamos lá atrás no Tânia, como é possível você ter amor com temor? Então, junto com o amor a Deus, temos o temor, que é o temor de se separar da unicidade de Hashem. Então, assim como naturalmente uma pessoa tem medo de morrer, o cérebro não permite que a pessoa sofra. Ninguém quer sofrer, naturalmente, tá? O cérebro saudável não quer morrer. Da mesma forma, a alma faz o máximo possível para impedir de separar de Hashem, como falamos sobre idolatria, que é algo, com certeza, uma morte muito pior do que a morte física. E isso a pessoa tem sem motivo nenhum, sem razão. A pessoa não medita nisso. Quando é necessário, quando Hashem demanda da pessoa Mesirut Nefesh, entregar a vida, e ela entrega, ela não pensou, não raciocinou nisso. E sim, é uma natureza divina que tem dentro da pessoa. E com certeza, ele consegue, se a pessoa, o cálculo é o seguinte, se a pessoa está disposta a entregar sua alma para não se separar de Hashem, então é óbvio que qualquer outro pecadinho, por assim dizer, qualquer outro prazer que ele tenha, ele está disposto a não ter o prazer do que se separar de Hashem. Por quê? Falamos isso, se não me engano, na aula passada, 2 atrás. Por quê? Porque qualquer prazer que a pessoa deixe de ter é inferior à morte. Sabe? A dor da morte, o medo da morte é muito maior do que qualquer prazer. Então, se eu estou disposto a entregar minha vida a Deus, para não fazer idolatria, por exemplo, eu estou disposto a não ter certos prazeres que me são proibidos. Então isso é natural, basta a pessoa perceber que ela tem isso. Sobre isso da pessoa ter um certo controle, eu lembrei que qual é a medicina, qual é a solução para quando a pessoa tem um ataque de riso? Vocês sabem? Quando a pessoa não para de rir, descontroladamente, o que ele tem que fazer? Contou a piada. Para fazer os outros rirem. Ele tem que olhar para as unhas. Por quê? Isso é uma segulá de Torá. Porque quando a pessoa olha para as unhas, acontecem 2 coisas. Primeiro, ele lembra do pecado primordial.
antes do pecado que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles eram cobertos por unhas. Essa era a vestimenta, por assim dizer, natural deles. Depois do pecado, só sobraram nas pontas dos dedos. Era uma espécie de unha. Era uma espécie de roupagem espiritual parecida com unha, que isso sumiu depois do pecado. Então, a primeira coisa que a unha lembra desse pecado, então já traz um pouco de sobriedade. E também a unha lembra a mortalidade da pessoa. Porque lembrar desse pecado, antes desse pecado éramos imortais. Após esse pecado, nos tornamos mortais. Então isso traz no subconsciente da pessoa, por assim dizer, traz uma lembrança de que ela é mortal. Isso eu já testei e funcionou. Testem vocês depois, de repente, se entre o Five e o Rafael quiserem contar umas piadas, a gente cai na gargalhada, a gente testa ver se dá certo. Mas realmente é uma segunda. Isso está no controle da pessoa. Às vezes ele tem que usar algum artifício, mas ele tem esse controle. E é muito próximo a ele dominar o seu Yetzer Hara, certo? Que isso é o Surmerá, é se afastar do mal. É escrito que temos a Avodá, temos o serviço a Deus de Surmerá, se afastar do que é mal, e a Setov, e fazer o bem. São dois caminhos paralelos no serviço a Deus. Então, com certeza, para ele se afastar do mal, ele tem controle, qualquer tipo de mal. Tanto uma verá grande, como um pecado rabínico, algo que os Rabanan proibiram. Que ele consegue não transgredir isso. Porque qualquer uma dessas transgressões o separa da unicidade de Hashem, igualzinho à idolatria, como foi muito debatido. Só que eu posso falar o seguinte. Falamos no capítulo passado que é verdade que no momento da transgressão eu não posso diferenciar entre os pecados, as averot. Lembra o exemplo da camisa? Se a camisa suja um pouquinho ou suja muito, no momento que sujou, sujou, mas a consequência é diferente. Idolatria, qual é a consequência para a idolatria? Caret. Deus corta a alma da pessoa, separa a alma da pessoa. Então, eu poderia falar, ok, eu entendi que eu tenho que entregar minha vida para qualquer pecado, mas não é igual. Avodah Zará é definitivo, idolatria é definitivo, e eu acender a luz no Shabbat não é definitivo, eu posso fazer tchuvá. Então Tânia diz, saibam vocês, que mesmo para idolatria tem tchuvá, mesmo para idolatria, a pessoa fez idolatria. Alguém que cresceu no ambiente idólatra, ele fez idolatria, tem tchuvá. Alguém que era extremamente religioso, e foi para o outro lado, e foi fazer idolatria, existe tchuvá para ele. Então, o que eu queria falar, é entre parênteses, vocês vão encontrar essa pergunta no próprio Tânia, mas entre parênteses, o que o Tânia quis falar, que você vai me dizer que a consequência é muito diferente, um é pena de morte para a alma, e por isso a pessoa entrega a sua vida. Para outros pecados, não, nós vemos que existe reparar até mesmo a haverá da idolatria. Qual a diferença? Qual a diferença entre um pecado e outro? Na prática, se eu tenho tchuvá até para idolatria, a gente falou semana passada de assassinato, como que tem tchuvá? Existe tchuvá. Qual a diferença entre um pecado e outro? É que para idolatria eu tenho que ativamente fazer tchuvá para me reconectar com Deus. Outros pecadinhos, tem alguns que não, tem alguns que só o Yom Kippur já perdoa. Ou uma tchuvá muito pequena. Se Deus os livre, indivíduo A matou o indivíduo B, não adianta ele chegar para a família e falar, ai, desculpa, foi mal, hein? Não. Ele vai ter que sentar e reparar isso. Não vai conseguir reparar fisicamente, mas pelo menos espiritualmente de uma forma muito intensa. O exemplo que nós trouxemos do Hassid que tinha uma outra família. Certo? Ele teve que reparar dentro da neve. Por quê? Porque isso já é uma coisa muito mais grave, por assim dizer. Se a gente procurar na Torá, tem alguns casos que fala vai ser separada daquela alma do povo. Entre parênteses, o Alter Rebbe nos traz um conceito muito interessante. Não existe nada
que se pare perante a tchuvá. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Não importa o pecado, a pessoa fez tchuvá, não existe impedimento. Então, o que acontece? Eu vou hoje no McDonald's. Chegou o McFish de novo no Brasil, eu acho. É isso? Mas já desapareceu. Já? Mas parece que voltou. Eu vou no McDonald's, pego um cheeseburger, bacon, não sei o quê. E hoje à noite eu faço chuvá. Não é um business? Se sempre tem chuvá para tudo, deixa eu fazer um pecadinho. Hã? Não vou entrar eu quero entrar em outro conceito agora. Eu não estou te cortando, mas não quero entrar agora no adultério. Porque, uma coisa forte. sim, mas o adultério para idolatria é a mesma coisa. A pessoa tem que preferir morrer do que... Mas tem tchuvá para adultério, claro que tem. É que a gente dizia um pouquinho, mas eu falei, tem um casal que passou no Rebbe, que ele ou ela cometeu adultério, que aí estavam pensando em divorciar, tudo o Rebbe falou de jeito nenhum, vamos fazer terapia. É adultério. Sim, tem tchuvá, tem. Talvez não vai ser como antes. Vamos dizer que foi ele que cometeu o adultério, ele vai ter que se esforçar muito mais. Que seja, acho que não há perdão. Não, eu estou falando só para usar os verbos, conjugação no masculino ou no feminino, tanto faz. Mas se ele cometer adultério, ele vai ter que se esforçar muito mais em tentar reconstruir aquilo. Mas tudo tem tchuvá. Tudo tem tchuvá. Tudo. Até, sim, assassinato. Não, eu não vou consertar fisicamente. O que quer dizer tchuvá? Arrependimento. A pessoa fala, sabe o que? Eu vou falar uma lachonarazinha, vou comer uma coisa que não pode, um bichinho, nariz de tomada, depois eu faço tchuvá. Não é assim que funciona? Então está escrito na Mishnah Yomá que uma pessoa que ele peca, ele diz assim, eu vou pecar e depois eu faço tchuvá, me arrependo, não deixam ele fazer tchuvá. Não deixa ele fazer tchuvá. Não deixa. Por quê? Se eu falo, eu vou comer algo que eu não devo e depois eu vou fazer tchuvá, esse meu pensamento, eu vou fazer tchuvá, é o que me fez pecar. Se não existisse essa regra, Moisés, de que a pessoa sempre pode fazer tchuvá, eu não teria pecado. Mas já que tem a regra que sempre dá para fazer tchuvá, então eu vou pecar e aí eu vou fazer tchuvá. Eu vou dar uma saidinha à noite, dona Helena, depois eu mando flores. Não é assim que funciona. Porque o fato da pessoa querer pensar, eu vou fazer tchuvá, eu estou garantido para pecar, é o motivo do meu pecado. Se não tivesse essa lógica. Então, diz a Mishnah que uma pessoa que ele afirma, eu vou pecar e depois fazer tchuvá, não deixa ele fazer tchuvá. Mas peraí, o que quer dizer não deixa ele fazer tchuvá? Por um lado tem a regra que tudo tem tchuvá. Nada se para perante o arrependimento. Tudo tem tchuvá. Por outro lado tem a regra de que eu falo, vou pecar, eu vou fazer tchuvá, não deixam fazer tchuvá. Como é que é? Conflitante. A resposta é, em primeiro lugar, que não facilitam para ele fazer tchuvá. Então, num pecado normal, Deus de vez em quando manda um despertar da alma. Puxa, eu poderia estar fazendo melhor. Esse despertar ajuda na tchuvá. É que nem um empurrãozinho. Certo? Que nem você não usa cinto, às vezes shalom no carro, aí de repente você tem que dar uma freadinha assim, brusca. Você pensa, não, melhor eu pôr o cinto. Fiz tchuvá. Certo? Isso é Hashem ajudando a pessoa. Agora, quando a pessoa peca, baseado no conceito que ele pode fazer tchuvá depois, Deus não facilita. Não vai ser fácil. Deus não vai te inspirar a fazer tchuvá. Você pode, por força própria. Uma hora você pensa, peraí, como eu pude fazer isso? Vou fazer tchuvá. E outra explicação interessante, isso é o que o Tânia falou agora, mas tem uma outra explicação interessante, como é a tchuvá dessa pessoa. Eu falei que eu vou comer o McDonald's e depois eu faço tchuvá. Deus não me facilita fazer tchuvá. Então como eu faço tchuvá? Primeiro arrependimento é desse pensamento que eu tive. Dessa lógica absurda que eu falei, eu vou pecar e depois fazer tchuvá. Então primeiro me arrependo de ter pensado assim, que já não faz sentido nenhum, porque já falamos que qualquer pecado afasta, separa a pessoa de Deus. Primeiro eu penso, eu conserto isso,
E aí eu conserto o pecado para o qual eu usei essa lógica. Mas com certeza, para tudo existe tchuvá, até mesmo para idolatria, e até mesmo para assassinato, e até mesmo para adultério. Mas mesmo existindo tchuvá, olha onde o Alter Rebbe quer chegar. É verdade que tem tchuvá para tudo. Mesmo assim, o que a gente vê na prática, que muitos, diria a maioria do povo, está disposta a entregar. Na verdade, ele diz aqui, todo judeu está disposto a entregar sua alma para a idolatria. É o que a gente viu na Inquisição, em outras guerras, que os judeus morreram. Peraí, por que eles não pensaram, deixa eu pecar agora, eu vou fazer tchuvá depois? Por que eles não pensaram assim? Porque num pecado tão grandioso como a idolatria, não passa esse pensamento na cabeça. Não é lógico. Já explicamos sobre a Inquisição, como que tinha os cristãos novos, como que eles pensaram. Não vamos entrar muito nisso. O que é importante lembrar é que na hora do pecado, a pessoa não vai pensar o que depois eu faço tchuvá. Na hora dessas transgressões grandes, principalmente, e deve se refletir para todas as transgressões, ele não pensa no que ele vai fazer depois. Ele tem que pensar no agora. Agora isso está me separando de Hashem. Uma vez um Farbrengen, entre Hassidim, em Moscou, Farbrengen, naquela reunião hassídica, Moisés ele conhece bem, e no meio do Farbrengen acabou o mashke, acabou o lechaim, a vodka. Então pediram para um dos Hassidim sair na rua, 3 horas da manhã, procurar onde comprar vodka. Então ele foi, passou uma meia hora, voltou e falou, olha, eu não encontrei nenhuma loja aberta. Então eu não trouxe lechaim, não tenho mashke, mas eu tenho uma história. Não conta. Falou que no meio da rua ele encontrou um bêbado dançando lá com meia garrafa de vodka. Então ele chegou e falou, olha, por favor, você me vende essa meia garrafa? O bebum olhou para ele e falou, não. Sério? Eu te pago o dobro, eu te pago o valor de uma garrafa inteira. Mas me dá essa meia garrafa. Não. Querido, eu te pago 10 vezes o valor da garrafa inteira. Amanhã você pode comprar 10 garrafas. Me vende esse pouquinho aí. O bêbado falou, niet. Vou te falar por quê. Ele começou a rir. Amanhã eu posso comprar 10 garrafas. Mas nesse momento, com essa meia garrafa, toda Moscou é minha. Então é isso. É verdade que depois a pessoa pode fazer tchuvá e maravilhas. Mas na hora da transgressão, toda Moscou, se é o contrário, toda a separação de Hashem está acontecendo, não importa depois. Então, claro, se a pessoa já pecou, aí ela tem que fazer tchuvá depois. E por que funciona assim? Porque dentro da pessoa tem a luz divina que está investida na sua alma. E para essa luz divina não tem hora, não tem tempo. Então é verdade, é um pecadinho curto. Mas para Deus, que é atemporal, supratemporal, não sei como posso expressar, mas para Deus não tem antes, depois, agora. Um milésimo do mau pensamento. Se para Deus não tem tempo, hoje é como amanhã, como ontem, então milésimo, você pode esticar por uma década. Não tem, para Hashem não tem essa diferença. E logo, se para Hashem não tem essa diferença entre o tamanho do tempo, para nossa alma, parte de Hashem, como a gente falou no começo do Tânia, também não tem diferença o tamanho. Por isso que uma pessoa está disposta a entregar a vida, mesmo para só dar uma ajoelhadinha perante uma estátua, ele não está disposto. É só curvar um pouquinho, não importa. Para Deus não tem diferença o tempo. E aí ele tem esse controle sobre si mesmo.